Olá, boa noite. Um massacre num cinema no estado do Colorado, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, reacendeu o debate sobre o controle de armas nos Estados Unidos. O autor de 12 mortes comprou a munição, mais de 6.000 balas via internet. Ele comprou pela internet as balas, 6.000. Aqui no Brasil, desde 2003, o Estatuto do Desarmamento tornou mais difícil o acesso ao porte de arma e estimulou a população a se desarmar através de campanhas de entrega de armamento. Mas um projeto de lei que tramita hoje na Câmara dos Deputados pede a revogação do Estatuto. Polêmica para a discussão desta noite aqui no Conversas Cruzadas. E aí, qual é a sua opinião? Com a criminalidade do jeito que está, você estando armado está mais seguro? A sua opinião é importante para a gente. Participe no e-mail conversas@tvcom.com.br ou também pelas nossas redes sociais. Hoje estão aqui conosco o delegado da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública em Alagoas, foi interventor da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Paulo Rubim. Também está aqui conosco o Tony Eduardo de Lima e Silva, ele que é do Clube de Tiro Ponto 38 em São José, instrutor em defesa pessoal, instrutor da polícia chinesa, retornou agora há pouco da China. Também está aqui conosco a psicóloga Ana Cláudia de Souza e o Conversas Cruzadas recebe também o advogado Hélio Brasil, que é vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas no Estado. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas da TV Com, que tem o oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre, SPC, crédito seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina, Queres, Gente Nossa, a loja da gente, Restaurante Ostradamus, ostras depuradas e Residencial Apoena, visite apartamento decorado. O que aconteceu, vou começar com a senhora, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que não chega a ser uma novidade para a gente aqui, como telespectadores, né, da realidade americana, não é uma novidade para a gente, nem para eles que vivem com isso, essa história de um jovem entrar numa escola, numa universidade, numa sala de cinema e metralhar 5, 12 a 15 pessoas. Vale o debate para a gente aqui também em torno disso. É uma preocupação, o que aconteceu lá é uma preocupação para os brasileiros, na medida em que nós tivemos um caso semelhante há pouco tempo numa escola no Rio de Janeiro também. Boa noite. Boa noite. Sim, vale, né, a reflexão para todos nós, né? Lá nos Estados Unidos acontece esse tipo de crime porque eles têm uma estrutura, uma sociedade que faz refletir esse tipo de situação nos cidadãos, mas aqui a gente também tem situações parecidas. Só que é importante a gente distinguir duas coisas, né? O caso de Realengo, alguns casos que noticiam aqui no Brasil, como também acontece em vários lugares do mundo, são casos, são situações de complicação psicológica muitas vezes. Esse crime nos Estados Unidos não vai nessa direção. Não vai? O que a gente tem aí, porque a psicopatia ou essa situação psicológica de sofrimento, a gente encontra na situação da pessoa elementos, né? Como no caso aqui de Realengo. Era uma pessoa sozinha, sofria bullying na infância, não tinha família, né? Foi excluído da escola. Lá não. É um rapaz, né, 24 anos, formado em medicina, pós-graduado, a família inclusive se manifestou. Então é alguém que vem de uma estrutura diferente da estrutura que indica diretamente na direção de uma complicação psicológica. Aí vai muito mais na direção de uma sociedade, de uma comunidade, de uma família onde a violência tem muito espaço. E aí, né, situações de violência geram pessoas violentas, né? Então, aqui também, quer dizer, há vários estudos, saiu um recentemente na América do Sul, saiu um da USP, a respeito dos jovens, do número de homicídios entre jovens, do número de crianças
de violência infantil praticada por adultos que sofreram violência na sua infância. Quer dizer, já é um estudo conhecido, e a psicologia dos últimos 60 anos já diz isso, que dependendo do contexto do qual vem a pessoa, ela aprende de algum lugar esse tipo de comportamento. E não é diferente no caso desse rapaz. Bom, aqui no Brasil, há um projeto de lei de um catarinense, deputado federal, o deputado Peninha, Rogério Peninha Mendonça. Ele quer revogar a lei conhecida como Estatuto do Desarmamento, ou seja, ele acredita que a lei como está hoje dificulta o acesso às armas. E a tese dele é que, com o crescimento da violência, o cidadão do bem está ficando desarmado, está com dificuldade em se armar e, por consequência disso, ele fica desprotegido, sem a segurança que ele acha que teria com uma arma. Qual é a sua opinião? O senhor acha que esse projeto aqui de revogar a lei do desarmamento seria um avanço ou um retrocesso? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas de bancada. Na verdade, o que nós entendemos é que se nós vivêssemos uma sociedade ideal, não deveria existir arma, não deveria fabricar arma, isso não deveria existir em lugar nenhum no mundo, né? Seria uma sociedade utópica, né? Mas, da maneira que está, nos parece que é um mal necessário, principalmente, é claro, para as instituições oficiais, as polícias e entre outros. Nos parece, como bem colocou a nossa colega, que a cultura influencia muito. A cultura nos Estados Unidos é uma cultura de violência. Nós vemos pelos enlatados que eles mandam para cá, para o Brasil, para a gente assistir. Todo dia a gente vê filmes de violência na televisão, e todos vindo de lá, né? Mas não é por isso que a gente sai dando tiro na rua também. Exatamente, mas um dia pode acontecer, né? Esse é o problema. E lá, como é tão liberado assim, não existe um controle. Esse caso de encomendar 6.000 cartuchos pela internet, né? Loucura, né? Qualquer pessoa que tem o mínimo, o cara está se preparando para uma guerra, então vamos olhar para ele, porque alguma coisa vai acontecer. A pessoa, 6.000 cartuchos. E o que não vemos no país vizinho lá, no Canadá. Você não vê isso no Canadá, que também é liberado o porte de arma, né? Você entra lá no Canadá e as pessoas têm portas abertas, né? Não tem essa cultura da violência como é nos Estados Unidos. Nos parece, a gente leu o projeto de lei, ele não quer revogar o Estatuto do Desarmamento, não tem mais controle, não, ele coloca controles, né? Existe uma quantidade de armas que você pode ter, existe a quantidade de munição que você pode ter anualmente, né? Então me parece que isso controla, porque quem é de bem não vai usar, só vai usar em último caso, para a defesa pessoal, independente dos outros. Quem vive no crime, é evidente, a arma vem de fora. Nós não temos aqui armas fabricadas no Brasil, que metralhadores, submetralhadores, vem tudo do Paraguai, isso aí vem de fora, né? Quem quiser comprar arma, vai comprar no mercado negro. Sim. Agora, a pessoa de bem não pode comprar, né? Então, poder pode, só que vai ter que justificar. Sim. Vai ter que passar por um teste psicológico, vai ter que justificar o porquê da necessidade. Mas isso a lei regulamenta. Sim, claro. O projeto de lei regulamenta isso. E periodicamente ele vai ter que passar por esse teste. E vai ter que pagar mais por isso, né? Exato. E eu entendo que tem que pagar bastante, né? Tem que ser... a pessoa tem que estar sempre, vamos dizer assim, não controlada, mas fiscalizada. Sim. Né? O que não acontece lá nos Estados Unidos, infelizmente. Muito bem. Delegado, e aí, delegado, pela experiência do senhor, né, que já trabalhou em situações extremas, né, em estados brasileiros, no Espírito Santo, na condição de interventor pela Polícia Federal, onde o estado estava contaminado, enfim, e em Alagoas também, que apresenta um estado de Alagoas, onde se apresentam os maiores índices de criminalidade, de taxa de homicídios por habitante, enfim. Qual é a sua opinião, né, quando nós temos esse exemplo aí, novamente nos Estados Unidos, tivemos em Realengo, no Rio de Janeiro, e agora a retomada desse debate com um deputado catarinense querendo o fim da lei do Estatuto do Desarmamento. Qual é a sua opinião? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os colegas da mesa. Boa noite aos ouvintes.
Eu acho que a doutora aqui exemplificou bem a questão dos Estados Unidos, né? Que não tem, eu acho que não teria nada a ver com o estatuto, a questão da proposta do deputado. Porque será que a questão da cultura da violência sempre ocorreu, e nesse caso ocorreu, em razão de um filme que também tem uma questão solitária, tem uma questão social ali dentro do filme que poderia implicar essa atitude da pessoa, né? Então, será que ali foram as armas que provocaram aquilo ou foi a questão psicológica do indivíduo envolvido com o filme, enfim, né? Nós tivemos uma situação parecida com essa em São Paulo, em 99, parece que era duro de... também dentro do cinema. Cobra, se não me engano. Uma coisa, a pessoa também praticou em 1990 em São Paulo um ato semelhante. Clube da Luta, Nina. Clube da Luta, exatamente. A produção também dizendo aqui. Então, tem situação, assim, eu acho que é a questão da cultura americana. Agora, o Estatuto do Desarmamento, eu vejo assim, ó, em 2003 que ele está vigindo, né? Dezembro de 2003 que está vigindo aí. São quase 10 anos, são 9 anos. Se você avaliar desses 9 anos para cá, o número de homicídios a cada ano que passa triplica. Então, está acontecendo alguma coisa, principalmente 99% com armamento, com armas de fogo. Então você... Vem aumentando. Você pegar de 99 para cá, é assustadoramente o número de homicídios que aumentaram de 1999 para cá. E do ano passado, a cada ano que é anterior, você vai pegar as estatísticas, o número de homicídios está aumentando. Muito, aumentando muito, né? Até questões incontroláveis até. Parece que São Paulo teria tido já um controle na questão dos homicídios, né? Bom, e entre jovens, principalmente 14 a 18 anos, também o maior número de homicídios. Se você pegar uma arma, eu, por exemplo, eu sempre usei, posso até dizer que usei arma na minha vida toda, e uso ainda, né? O senhor é um policial, né? Então eu tenho arma. Agora a arma tem que ter uma concepção. A arma tem uma concepção. A arma é para ferir e para matar. Ela não tem outra utilidade, né? Você não tem por que ter uma arma, né? Algumas exceções para clube de tiro, da tiro ao prato, mas o objetivo da arma é para ferir e matar. Ela não tem outro. Se não fosse esse o objetivo dela, não teria nem por que existir. Sim. Né? Então, nessa concepção que você tem uma arma, você vê no Estatuto do Desarmamento, e isso vem os homicídios, provando os homicídios, que os homicídios que ano que passa duplica a quantidade e sempre por arma de fogo. O que ocorre em determinadas circunstâncias é que você tirou, o cidadão nunca foi problema, o cidadão está armado, porque ele não faz parte das estatísticas, nem da criação da lei do Estatuto do Desarmamento, o cidadão ter a sua arma em casa ter sido problema da violência e do aumento dos homicídios. Nunca foi. Isso nunca foi problema do cidadão. O cidadão nunca teve esse problema, que a lei teve que enfrentar essa situação através do Estatuto do Desarmamento. Não é o problema. Então, nós temos uma fronteira incontrolável, né? Uma estrutura policial de segurança pública ineficiente, né? Uma questão do judiciário também no julgamento para intimidar, porque, né, quem tem uma arma também é ineficiente, o judiciário lento, né? Umas leis muito atrasadas a respeito disso, uma concepção social até de que os presídios, você veja hoje, você não pode botar as pessoas no presídio, então tem que liberar a questão do menor. Então eu vejo assim, eu acho que a questão dessa proposta, eu não li a proposta do deputado, o Estatuto do Desarmamento teve a sua eficácia quando foi criado, tirou muitas armas da ilegalidade. Hoje a polícia consegue prender alguém, que às vezes não prende pelo um outro crime, prende por abre um processo para a pessoa estar armada, mas efetivamente a questão do desarmar o cidadão, nesse momento, nessa estrutura toda que nós temos de segurança pública, eu vejo que o cidadão, eu vou dar um exemplo por mim. Sim. Eu me sentiria mal se não tivesse, inseguro se eu não tivesse a arma que eu tenho. Claro, você foi delegado, corre risco até hoje de ameaça. Sim. Foi secretário de segurança em Alagoas, você sabe lá que os juízes, todos eles, os juízes que estão lá, estão sob ameaça, né? Então eu teria que ter uma arma, mas mesmo assim, só que eu sei usar uma arma, sei quando usar uma arma e por que eu uso uma arma também, né? Então, existem concepções. É um caso diferenciado. Mas eu acho que o cidadão... do cidadão de uma forma geral. Eu acho que o cidadão, dentro da sua casa, tem que ter uma arma. Aquela senhora de 80 anos tem que ter uma arma. Aquela senhora de 80 anos no Rio Grande do Sul, que agiu, né? 80, se ela não age daquilo ali, ser estuprada, violentada e morta, certamente, como ocorre todos os dias. Pois é, mas o senhor disse que o problema não é o cidadão, e tal, o problema dos homicídios e tal. Mas já escutei, inclusive, de fontes oficiais, de fontes policiais, que essa arma do chamado cidadão de bem, um dia ela pode parar na mão dos bandidos. É verdade isso também, mas você veja bem, por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou dizendo, que viu, você tem uma arma, você tem que ter a concepção de ter uma arma.
Você é um cidadão de bem, que bota a sua arma dentro do porta-mala, ao abrir a sua garagem, vai pegar sua pasta de trabalho, ele vai ser rendido e se reagir vai ser morto. Então o que vai acontecer com ele? Ele vai perder a arma e se reagir vai ser morto, vai ser ferido. Então a arma que eu estou dizendo do cidadão é aquele para garantir a sua segurança, aquele que tem dentro da sua casa, né, que utiliza, ou aquele que está sendo ameaçado, né? Como tem a questão funcionais, aí tem tantas circunstâncias funcionais que a pessoa está sendo ameaçada. O cidadão dentro da sua casa, para ter uma possibilidade de ação em vez de reagir, eu acho que ele Mas não é muito vamos lá, então, do ponto de vista técnico, inclusive com o Tony, que é especialista nessa área de segurança pessoal e tal, do ponto de vista técnico, não é muito tênue essa diferença entre reagir com segurança e não reagir? Por exemplo, não, se eu estou lá abrindo o portão da garagem, eu sou vulnerável, porque eu estou dentro do carro. Eu estou com um cinto de segurança e tal. E chega o bandido em pé com a arma apontada para mim, eu sou o hipossuficiente na história, né? Eu sou mais fraco. Se reagir, vai morrer. Se reagir, vai morrer, tá. Mas se eu estou no meu quarto, estou escutando um barulho lá e tal, pela garagem, pela cozinha e tal, eu vou descer a escada. Quer dizer, não é muito tênue essa diferença de reagir com segurança e reagir sem segurança e com segurança? Tony, boa noite, obrigado pela tua presença. Boa noite, Igor, obrigado aqui novamente, né, contigo. Boa noite, pessoal. Faz sentido o que você coloca e é por isso que você deve estar treinado. Assim como você treina para dirigir um carro, você treina para utilizar uma arma. Ainda hoje, eu tive a felicidade de viajar o mundo todo, né, os 5 continentes, dando treinamentos e recebendo treinamentos. Ainda hoje eu desconheço um meio mais realista de defesa pessoal do que arma de fogo. Então, aquela senhora, como o delegado mesmo citou, se não tivesse arma de fogo, seria mais uma vítima, mais uma estatística da enorme e crescente estatística do crime no Brasil. Então, o que acontece é a confusão entre um filme de bang-bang e uma pessoa preparada, treinada para o uso daquela arma. Filme de bang-bang é o criminoso pega você e fica aquela coisa, um olha o outro no olho, vamos começar um duelo aqui agora, quem saca primeiro. Essa é a impressão que as pessoas que desconhecem o uso seguro e eficiente de uma arma de fogo têm, quando na verdade a vantagem da reação é toda da vítima, né? A vítima ela pode ou não reagir, ela está ali sendo agredida, assaltada, foi surpreendida de repente, como é o caso da entrada em casa, se bem que no Brasil isso aí descaracterizou, né? O porte está praticamente proibido no Brasil, não existe porte de arma no Brasil, salvo raríssimas exceções. Então, na verdade, o cidadão no Brasil hoje ele só tem a chance de se defender dentro de casa. E eu te garanto que um cidadão preparado dentro de casa, fazendo o uso correto dessa arma, não existe um meio mais realista, seja uma senhora, seja uma mãe de família, como eu tenho o caso de amiga pessoal e cliente, que mora numa casa, tem 2 filhos para cuidar, é uma mãe solteira, e é uma realidade para ela. Ela também tem uma cultura armamentista, ela já tinha armas desde criança, família do Rio Grande do Sul, ela tem muita arma, o pessoal gosta muito do esporte do tiro. Diga-se passagem, primeira medalha de ouro olímpica no Brasil foi no esporte do tiro. Até hoje não tem no futebol, não sei se você sabe disso. Sim. Então, existem muitos usos aí para arma de fogo, né? Mas o discutido aqui em questão seria o de ataque, de defesa. E eu desconheço um meio mais realista de defesa pessoal do que uma arma de fogo. Torna uma moça como ela, sensível e delicada, totalmente capaz de evitar qualquer arrombamento, qualquer criminoso, seja lá por que motivo que o leve a cometer esse crime. Agora, nós nunca vamos defender que todos têm que ter arma. As pessoas que assim necessitam, que reconhecem que tem uma família para cuidar, e a segurança pública, assim como a educação e a saúde, está na mão do Estado, ou seja, não está na mão de ninguém, né? Essa pessoa que reconheceu isso, que não vive num mundo bitolado, essa pessoa que pretende utilizar uma arma para se defender, que o faça com segurança e procure treinamento para isso. Nunca negamos isso. E o projeto de lei do deputado Peninha sugere curso de tiro, você para comprar arma, assim como é a lei de hoje. Sim. O que ele fez ele tornou possível o acesso, o que hoje está perto do impossível. Agora é interessante isso, né? Porque hoje se passa a ideia, até na discussão, de que não pode ter a arma. O senhor falou que na dificuldade de se portar a arma, né? De portar a arma, de circular com ela. Agora, ter em casa, isso não está proibido. Cidadão comum mostrando que
Olha, eu me sinto ameaçado, eu tenho um filho pequeno, então eu chego tarde em casa, sou um lojista, sei lá, sou um profissional liberal. Renato, se ele mostrar essa necessidade e passar pelo teste na Polícia Federal, psicológico e tal, ele vai ter condições de ter sua arma em casa. É importante colocar uma coisa muito importante então, aqui. O brasileiro, ele votou no desarmamento, ele votou 2005, pelo direito de comprar de ter arma. Mas é importante colocar uma coisa, Renato, isso é muito importante, isso é dado da Polícia Federal, né? A gente trabalha com dados oferecidos por quem está registrando as armas. Em Santa Catarina, na figura do superintendente delegado Ademar Stocker, funciona desta maneira que você colocou. O cidadão que cumpre os passos legais pode adquirir uma arma de fogo, seja para sua defesa da sua residência, seja para uma eventual prática desportiva. Em muitos estados no Brasil, e eu incluo São Paulo, você leva 6 meses em São Paulo, 6 meses para sair autorização de compra, em sua maioria negativa. E aqui, como é que tá? Aqui saem porque é 15 discricionário dias. essa questão, né? A questão tanto do porte como da coisa, ela é discricionária de certo aspecto. Tem aqueles requisitos ser preenchidos, né? Mas, apesar daqueles requisitos, às vezes, preenchidos, a autoridade policial pode indeferir, né? Na verdade, delegado, vou até além disso, né, delegado Paulo, a vontade política é muito forte do cidadão não se defender. Muito forte. Muito forte. A vontade política é muito forte do cidadão não se defender de nada, seja da roubalheira dos juros, não reaja a nada. Entregue tudo, entregue seu dinheiro. Da corrupção. Exatamente, essa é a vontade política. Vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, estou fazendo a provocação aqui pelas redes sociais, perguntando se você concorda com o que está posto hoje, né? O deputado Rogério Peninha Mendonça, deputado federal, que aliás foi convidado para participar aqui do programa e não pôde participar, é o seguinte: catarinense propõe o fim do Estatuto do Desarmamento, agora aqui no Conversas Cruzadas. Você concorda? Daqui a pouco as opiniões de vocês. Até já.